O Revista Brasil TVT conversa agora com Renata Miele, que é jornalista e coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Boa noite, Renata Miele. Prazer falar contigo. Renata, liga seu microfone, por favor. A frase mais usada em 2020 e 2021, Não, continua. né? Então, ligou? Agora sim, Renata, agora sim, perfeito. Então, Prazer tá falar ótimo. contigo, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer falar com vocês também. Maravilha. Renata, eu queria que você falasse para a gente aí, para os nossos telespectadores e também aqui na TVT e também ouvintes na Brasil Atual, sobre essa informação aí de que eu, Cosmo, a Nara, minha colega do Brasil de Fato, você, Renata Miele, de repente a gente está com os dados aí à disposição de quem quiser ver na internet. Conta para a gente o que aconteceu, o que você pode trazer para a gente sobre essa questão. Na verdade, assim, as informações que nós temos esse vazamento, que é talvez uma das maiores quebras de privacidade e segurança já ocorridos no Brasil, são aqueles que foram veiculados pela imprensa, né? Ou seja, descobriu-se que uma base de dados de mais de 220 milhões de brasileiros, portanto, não só de brasileiros vivos, mas como provavelmente também de pessoas já falecidas, né, vazaram e foram disponibilizados na internet, né? O que chama a atenção, para além do volume, é os dados que compõem essa base, né? Então, os repórteres, né, a investigação a reportagem que trouxe essas informações dá conta de que essa base de dados tem 37 categorias de dados dos brasileiros. Então, não é só CPF, RG, nome completo, fotografia, data de nascimento, endereço e outros dados que fazem com que haja uma suspeita de que a origem, pelo menos parcial, desse vazamento seja o Serasa Experience, porque tem alguns dados que foram vazados que informam score de crédito, que informam uma série de ranqueamentos que o Serasa faz para determinar se você o seu perfil de classe social, o seu perfil de renda, o seu perfil salarial. Então, são informações que estão organizadas de uma maneira muito complexa, né? E que expõe a gravidade desse vazamento, né? Então, ainda há muito a ser investigado, quer dizer, essa informação veio à tona no início dessa semana, né? Ainda não se sabe a origem exata desse vazamento, as informações desse banco de dados estão muito detalhadas, muito organizadas, portanto, ainda não se tem certeza se ela é integralmente originária de um vazamento do banco de dados do Serasa, ou se, por exemplo, a pessoa ou as pessoas, né, porque isso não é trabalho de uma pessoa só, mas enfim, o grupo de pessoas que organizou esse vazamento, se ele fez uma mineração de várias fontes de dados e compuseram esse banco de dados, porque recentemente a gente teve vazamentos de outras fontes. Então, é preciso que haja uma investigação rápida e bastante aprofundada para que a gente possa compreender qual foi a origem e quais as extensões e os danos que um vazamento desse tipo pode trazer para a população brasileira, né? Renata, é interessante, quando a gente estava se preparando para conversar com você hoje mais cedo, eu fiquei pensando, poxa vida, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar com uma pessoa como a Renata, a gente fala de democratização da comunicação, a gente fala de acesso, a gente fala de coisas que a gente precisa corrigir para garantir direitos básicos, e agora a gente vai precisar falar de um crime cibernético que está atingindo o Brasil inteiro. Como é que a gente traz esse assunto de uma maneira que a população brasileira consiga alcançar a gravidade disso tudo? E eu fiquei nessa reflexão e me deu uma sensação, Renata, de que a gente voltou
tanto atrás no Brasil no que diz respeito à comunicação, segurança de dados, segurança das informações dos brasileiros nesses últimos anos. E eu queria saber se vocês que estão na área compartilham dessa sensação. Porque para a gente, né, Cosmo, é tão absurdo a informação de que todos os brasileiros estão com informações expostas, a gente fica até sem reação. E é uma tristeza ter que falar sobre esse assunto também, porque ele está acontecendo, é um fato que está acontecendo, né? Não só de brasileiros, pessoas físicas, como também o vazamento envolveu dados de pessoas jurídicas, né? Mais de 40 milhões de CNPJs, de informações de empresas também foram alvo desse vazamento, né? Infelizmente, nós não temos no Brasil uma cultura de privacidade e proteção de dados. Essa discussão ela é muito recente no país e a gente enfrentou uma discussão, um debate bastante importante sobre isso recentemente no Congresso Nacional em torno da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada no final de 2018, inclusive por unanimidade na Câmara dos Deputados, né? Então, uma lei que o Brasil não tinha essa tradição. Outros países, né, já têm uma tradição de muitos e muitos anos de discutir a privacidade dos dados, né, de discutir a importância de você ter a privacidade do cidadão garantida. E no Brasil isso foi postergado durante muito tempo. Infelizmente, logo após a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nós tivemos, que foi uma coisa muito importante, nós tivemos algumas derrotas, né? Entre elas, um veto que no final do governo já o Temer impôs a essa lei, né? Depois tivemos que discutir toda como a gente iria mudar, né, o decreto que o Temer impôs, alterando questões que eram a espinha dorsal da lei, como, por exemplo, a criação de uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, todo esse debate é muito recente no Brasil. Algumas organizações da sociedade civil que atuam no campo dos direitos digitais e que hoje estão articuladas em torno da coalizão da Coalizão Direitos na Rede, lançou há algum tempo uma campanha que chamava Seus Dados São Você, procurando alertar exatamente a população do porquê que é importante você refletir sobre a necessidade de recuperar a sua privacidade, principalmente num ambiente onde nós estamos expostos 24 horas por dia, 7 dias por semana à internet, e as novas dinâmicas de comércio impõem uma exposição brutal, onde a gente acaba fornecendo, para ter acesso a determinados produtos e serviços, dados que não são necessários para que a gente possa ter aquele serviço efetuado. Então, por exemplo, a LGPD, ela fala exatamente, olha, você tem que dar a sua informação, você tem que dar o dado que seja extremamente necessário para a prestação daquele serviço. No Brasil, nós não temos essa cultura. A gente dá o CPF na padaria, a gente dá o CPF na farmácia, e a gente naturalizou isso como se isso fosse uma coisa menos importante, né? E aí a gente está falando de CPF, só que quando a gente fala de um vazamento que expôs 37 categorias de dados que relacionados por uma pessoa mal intencionada, pode construir golpes, podem construir ações que vão prejudicar milhões e milhões de pessoas, a gente precisa parar como sociedade para refletir o que é preciso ser feito para que a gente possa efetivamente ter um ambiente mais seguro para que a gente possa viver em sociedade no que diz respeito a todas essas questões. E esse vazamento, ele é, digamos assim, uma prova de fogo, porque, como eu disse, o Brasil não tinha um histórico, não tinha uma trajetória de proteção de dados. Nós estamos iniciando esse ambiente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós criticamos muito, porque o governo Bolsonaro demorou demais
para instituir essa autoridade, quando nomeou a autoridade já no final de 2020, né, meados do final de 2020, nomeou uma autoridade militarizada, onde a maioria dos seus integrantes, dos seus diretores, são militares, né, com uma visão que não é uma visão voltada para a segurança da informação, para a segurança dos dados e da privacidade, mas muito voltada para uma questão de vigilância. Então, essa quebra de dados vai ser um divisor de águas de como o Brasil vai enfrentar situações como essa, né? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa ser célere, precisa ser firme e investigar e fazer uma auditoria e tentar encontrar, né, as respostas de como dados dos mais de 200 milhões de brasileiros foram parar na web para serem comercializadas, criando aí uma situação de vulnerabilidade bastante grande e que podem ter consequências muito perigosas, muito problemáticas para a maioria dos brasileiros. Então, é um problema de que se a gente, né, na democratização da comunicação, a gente teve dificuldades e não conseguiu avançar, mas nós também precisamos pensar que a agenda da privacidade, ela tem relação tanto com a agenda da democratização da comunicação, quanto com a agenda da democracia e da liberdade. Porque nenhuma sociedade consegue ter efetivamente democracia e liberdade se não for garantido ao seu cidadão um nível de privacidade e segurança. Né? E nós estamos diante desse vazamento e precisamos exigir que seja feita uma investigação para que a gente conheça, né, quais são as origens desse vazamento, mas mais do que isso, para que os responsáveis assumam a responsabilidade diante desse vazamento e adotem medidas efetivas para proteger as pessoas diante de possíveis golpes, né? Pois é, Renata, você estava falando aí exatamente de como proteger a população desses golpes que pode acontecer, né? Enfim, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí vai ser uma prova de fogo exatamente por conta disso, porque em se confirmando e não tiver nenhuma atitude por parte do governo federal, isso tende a ser o maior crime contra a individualidade e a proteção de cada cidadão brasileiro da história. E eu vou mais além, Renata. Como é que uma empresa estrangeira ou qualquer investidor internacional vai sentir alguma garantia para vir para o Brasil trazer investimento se não tem nenhuma proteção, se o governo não dá conta de proteger as informações básicas de cada cidadão, né? E aí a gente tem essa loucura, pandemia, governo que não está nem aí para a saúde, para preservar a vida das pessoas, e agora com esse vazamento de dados na internet de milhões de brasileiros, né, Renata? Por isso que eu digo que é uma prova de fogo mesmo, né? Eu acho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está recém sendo estruturada, né? Ela está começando a ser estruturada, como eu disse, ela foi nomeada no final de 2020, ela demorou, por exemplo, para se pronunciar com relação à denúncia, né? Ao anúncio desse vazamento. Foi no início da semana, apenas ontem, acho, que eles se manifestaram dizendo que vão iniciar uma investigação. Então, assim, é preciso que haja uma postura muito firme. E a autoridade tem ali atribuições previstas na LGPD que vai muito além apenas da investigação. A autoridade ela pode sancionar a empresa ou as empresas que originaram essa quebra de segurança tão importante e podem criar uma série de mecanismos de obrigações para que essas empresas deem algum tipo de apoio para os usuários que precisem, caso sejam alvo de algum tipo de golpe, fruto desse vazamento de dados. Agora, isso é tudo muito novo no Brasil, né? Em outros países, nos Estados Unidos, onde você já tem, por exemplo, uma tradição de proteção de dados, onde você tem uma legislação, onde você tem um órgão, né, que é responsável por isso. Eu falei dos Estados Unidos, mas poderia citar outros países, e que tem vazamento de informações, lá eles têm já, digamos assim, uma jurisprudência, né? Eles já sabem como agir. Aqui é tudo muito recente, tudo muito novo. E temos algumas questões que estão colocadas, né? Você veja, a ANPD ainda ela está muito embrionária,
né? Ela é muito vinculada à presidência da República, ela ainda não tem uma equipe estabelecida. O Conselho Nacional de Proteção de Dados, que deveria ser uma instância vinculada à autoridade, composta por integrantes da sociedade civil, para ajudar a iniciar na criação de uma série de padrões, porque a lei ela dá diretrizes gerais. Agora, as metodologias, como isso vai ser desenvolvido, como isso vai ser aplicado, nós ainda precisamos desenvolver, né, toda essa, digamos assim, como fazer. E o Conselho Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, não está nem em discussão ainda, não há uma indicação de quando vai ser composto esse conselho com a participação da sociedade civil. Então, nós precisamos, eu acho, enquanto usuários, enquanto cidadãos brasileiros, primeiro, eu acho que isso tem um aspecto positivo, vamos dizer assim, vamos procurar olhar o copo mais cheio do que mais vazio, né? Qual o aspecto positivo? As pessoas passaram a se preocupar com a segurança e com a privacidade. Esse não é o primeiro vazamento de dados. Nós já tivemos na história vários vazamentos, mas isso acabava que não tinha repercussão. As pessoas isso não ganhava exposição pública, as pessoas não se preocupavam com isso. Esse histórico recente de uma discussão de uma lei geral de proteção de dados, o fato da mídia ter passado a acompanhar mais esse assunto, fez com que as pessoas também passassem a refletir mais sobre esse problema. Então, eu acho que, procurando olhar um aspecto positivo, né, o aspecto positivo estamos todos, sociedade civil, preocupados. E acho que há mecanismos, inclusive, para além da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que podem ser acionados, né? Nós temos aí a Senacom, né, que é vinculado ao Ministério da Justiça, porque tem uma série de questões ligadas ao direito e à defesa do consumidor que podem ser afetados com esse vazamento e que pode cooperar e participar em parceria com a ANPD na investigação e na auditoria para tentar compreender como é que se deu esse vazamento. Nós temos aí o Ministério Público, nós temos outros órgãos, então eu acho que é preciso haver uma convergência de ações de vários órgãos para que a gente possa enfrentar esse vazamento, buscar mitigar os danos que esse vazamento pode trazer, mas eu acho que, principalmente, criar uma cultura no Brasil e uma obrigação para as empresas que guardam os nossos dados, né, que são as pessoas e as empresas que estão dos nossos dados, que eles se responsabilizem por criar mecanismos de segurança para que novos vazamentos não ocorram, né? Então, eu acho que essa é a cultura que nós precisamos. Os controladores dos nossos dados, né? As empresas que estão guardando as nossas informações, elas precisam se responsabilizar por essas informações. Não a posteriori, apenas depois dos vazamentos, mas principalmente antes, garantindo sistemas robustos de segurança para que nossos dados não vazem e não gerem esse problema, né? Então, eu acho que tem aí uma crise que envolve questões econômicas, como você colocou, de segurança da informação, de como outros países, o Brasil, que tinha interesse em integrar a OCDE. E por exemplo, um dos critérios, né, que estavam sendo observados era que para ingressar na OCDE era preciso ter leis robustas de proteção de dados pessoais, né? Nós aprovamos uma lei, mas agora a gente tem um vazamento como essa. Como que as nossas autoridades, que são responsáveis por isso, vão lidar? Então, o mundo está olhando para isso e nós vamos ter que dar uma resposta à altura para esse vazamento. Renata, mas é no mínimo irônico que o Brasil esteja passando por isso, justamente nas proximidades da tentativa de privatização de um órgão, por exemplo, como o Dataprev, que hoje tem os dados dos brasileiros, cuida da segurança dos dados das empresas, dos cidadãos e do governo, assim como a Dataprev. Então, assim, a sensação que dá é que o governo não está muito interessado em proteger os nossos dados, porque a gente já vinha de um processo de desmonte dessas duas instituições tão importantes, né? No caso do Serpo e do Dataprev, há até um debate a ser feito, né? Se você olhar
o que tá disposto, essa é a minha interpretação, pelo menos, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o governo pode até privatizar essas empresas, mas não pode ceder o banco de dados dos cidadãos brasileiros. O ativo dessas empresas, que são os nossos dados, não podem ser transferidos para um terceiro numa privatização. Então, assim, esse é um debate, inclusive, que precisa ser feito pela sociedade. O que o governo quer privatizar quando vai privatizar o Dataprev ou a Serpa? Qual é o valor dessas empresas? Porque, na minha leitura, eles não podem repassar para uma outra empresa privada os dados dos brasileiros, dados sensíveis, inclusive, que estão sob tutela dessas empresas. Então, essa é uma discussão importante que precisa ser feita, né? Dados de aposentadoria, do INSS, dados da saúde, isso não pode passar para um operador privado num processo de privatização. Essa é a minha leitura da LGPD. Agora, o que o governo federal vai fazer é outra coisa, e a gente tem que fazer a disputa e a luta política para impedir esses processos que são... que vão causar danos importantes aí para a segurança da informação, né? Perfeito. Renata, obrigado pela gentileza de trazer informações tão consistentes, né, importantes quanto a essa notícia do vazamento de dados de milhões de brasileiros. Aguardar que, de fato, as autoridades, né, sigam à risca e vão atrás disso e punam quem de fato, porque não dá para o cidadão brasileiro ter seus documentos expostos aí, não ter nenhuma garantia da sua privacidade. Renata, obrigado pela gentileza, espero falar contigo numa próxima oportunidade. Abraço! Eu que agradeço, um abraço, gente. Tchau.